A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, paz do Senhor Jesus, povo promessista. Você que está acompanhando agora a programação da TV Viva Promessa, eu tenho um pedido especial a fazer a todos vocês. Se vocês puderem, contribuam com a TV Viva Promessa. Assim, nós poderemos evangelizar muito mais pessoas. Além da TV Viva Promessa, a sua oferta como amigo da missão ajuda também os projetos da Agência Humanitária Brasil. Nós temos 2 projetos em andamento. Rolim de Moura, em Rondônia, Tajapuru, em Breves, no Pará. São os 2 projetos. Além desses projetos, estamos engajados em visitar as cidades mais pobres da América do Sul, para que a igreja também possa ser uma bênção para as pessoas que estão numa situação de miséria. Com a sua oferta, nós podemos alcançar muito mais pessoas. Contribuam, orem por esse projeto. Que Deus lhes abençoe. Você sabia que Deus não muda de ideia? Você sabia que Deus não tem nenhum prazer na morte do ímpio? Eu sou o pastor Kennedy Matos e esse é o programa Evangelho em Foco. Seja muito bem-vindo à TV Viva Promessa. Quero aqui agradecer a Deus pela sua vida e já quero desafiar você a compartilhar esse vídeo. Compartilhe aí nas suas redes sociais, no seu Facebook, compartilhe aí também nos seus grupos de WhatsApp, no grupo da sua igreja. Já colocou lá o link da nossa transmissão, o link desta mensagem, desta celebração, porque isso aqui é uma celebração ao Senhor. Coloca lá no grupo da sua igreja, mande lá para o seu irmão, para a sua irmã, isso é muito importante. Quero continuar aqui expondo com você o livro de Jonas e hoje nós vamos para o capítulo 3. Então pegue a sua Bíblia, esteja com o seu coração aberto, que daqui a pouquinho, depois da vinheta, nós vamos estar expondo a palavra de Deus mais uma vez. A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, seja muito bem-vindo, é uma alegria ter você aqui conosco, é um privilégio mesmo poder estar aqui com vocês. Quero agradecer o carinho de cada irmão e irmã que sempre está nos acompanhando, você que está sempre aqui fielmente às terças-feiras nos acompanhando, muito obrigado pela sua audiência, pela sua atenção. Coloque aqui embaixo nos comentários o lugar de onde você está vendo este vídeo, mande lá a sua saudação, coloque o nome da sua igreja, mande ali o seu abraço, isso é muito importante para nós. Coloca lá, pode colocar aqui no chat, você que está nos acompanhando ao vivo, mas coloca também lá nos comentários, isso nos ajuda no engajamento. Deixa lá o seu joinha, você que não é inscrito no canal ainda, se inscreva, isso é muito importante, nos ajuda bastante, tá bom? Quero contar com você em nome de Jesus. Queridos e amados irmãos, nós estamos aqui fazendo uma exposição do livro de Jonas, esse livro maravilhoso, interessante. Quero deixar aqui um desafio para que você possa ler esse livro. É um livrinho pequeno, 4 capítulos. Olha, meia hora você lê o livro todo. É muito pequenininho. Então, nós vimos aqui nos primeiros sermões desse mês. Primeiro sermão, lá no primeiro sermão sobre um Deus soberano, nós vimos sobre a soberania de Deus. Deus manifesta a sua soberania. Ele é soberano na escolha de Jonas, ele é soberano na escolha do profeta, ele é aquele que chama soberanamente. Nosso Deus também é o soberano das nações, ele também é soberano sobre as forças da natureza, sobre a criação, ele é soberano sobre a sorte. Nós não contamos com sorte, nós contamos com a providência de Deus. Ele também é soberano sobre a morte, nós vimos sobre isso. Deus sempre tem a última palavra sobre nós. Na semana passada, nós vimos sobre a oração de Jonas. Quando Jonas é engolido pelo peixe, lá do ventre do peixe, ele ora ao Senhor. Deus ouve a oração, foi isso que nós vimos. Deus está atento à oração, Deus responde à oração. E hoje, nós vamos no capítulo 3, dando continuidade ao nosso texto, nós vemos que depois que Jonas ora, no finalzinho do capítulo 2, no verso 10,
O texto diz que falou o Senhor ao peixe e este vomitou Jonas na terra. Então, agora nós entramos no capítulo 3. Então, depois que Deus mandou o peixe vomitar Jonas na terra, no verso 1 diz: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, ou seja, é a segunda vez que Deus vai falar com Jonas. Percebam, meus amados irmãos, que Deus não falou com Jonas enquanto Jonas fugia. Deus enviou uma tempestade. Deus não falou com Jonas quando ele estava dentro do peixe. Deus falou com o peixe, mas não falou com Jonas. Irmãos, Deus não discute os seus planos conosco. Deus não fica discutindo conosco as nossas crises. Deus está acima da nossa opinião. Deus não fica discutindo com suas criaturas. Mas depois que Jonas foi vomitado da praia, Deus falou pela segunda vez com ele. Só então Deus falou com Jonas. E o que é que Deus falou com Jonas? Verso 2 do capítulo 3. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela, a pregação que eu te disse. Perceba que a segunda vez que Deus fala com Jonas é a mesma coisa da primeira vez. Deus não mudou a sua ordem. Deus não mudou a sua vontade. Deus não ficou discutindo com Jonas, tipo, por que você fugiu, Jonas? Você achou mesmo que você ia fugir de mim? Não, Deus não fez nada disso. Quando Deus fala com Jonas de novo, depois de toda aquela situação, ele repete a mesma ordem para Jonas. Deus não muda em nada. Até porque parece que Jonas havia entendido o recado. Mas Deus mandou Jonas fazer aquilo que ele tinha mandado fazer no início. Vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela. Aqui cabe para nós uma pergunta. Por que Jonas não queria ir para Nínive? Por que Jonas não queria pregar em Nínive? Nínive, como eu disse aqui, era a capital do império que dominava o mundo da época, o Império Assírio. Os assírios haviam invadido o Reino do Norte e massacrado os israelitas. E Jonas odiava os ninivitas por causa disso. Então, a visão que Jonas tinha da realidade era uma visão apenas política e ideológica. Queridos irmãos, de todos os profetas bíblicos, Jonas foi um daqueles que mais era próximo da corte real e dos seus ideais. E não há problema com relação a isso. O problema é quando a visão política do mundo está acima da visão bíblica, da visão cristã da vida. A Bíblia fala de homens que estiveram perto de reis, perto de imperadores, como Daniel, por exemplo. Mas a visão de Daniel estava acima da visão humana e da visão do rei. Jonas deixou o seu coração se encher pela ideologia de Jeroboão II. Jonas deixou o seu coração se encher a ponto de questionar e de se rebelar contra a voz do próprio Deus. Quando Deus mandou ele ir à capital dos seus inimigos, a voz e a ideologia política dele falou mais alto do que a voz do Senhor. Deus mandou Jonas ir aos seus inimigos e ele disse que não iria. Meu irmão, minha irmã, em tempos de polarização política, por favor, em nome de Jesus, permita-me. Cuidado com a ideologia política, seja a sua qual for, seja de esquerda, seja de direita, seja de centro, seja que ideologia tiver aí na sua mente, no seu coração. Cuidado. A sua ideologia, a sua visão política não pode ficar acima da palavra de Deus.
Outra coisa, não seja enganado, preste atenção nisso, nenhuma ideologia política carrega em si os valores do reino, nenhuma delas. Pois se elas carregassem, Deus não teria, se as ideologias políticas carregassem os princípios e valores do reino, Deus teria fundado um partido e não uma cruz. Então tome muito cuidado, seja sábio com relação a isso, para que você não acabe como Jonas. A minha pergunta para você é, Deus mudou de ideia com relação à ordem que ele tinha dado para Jonas? Não. Meu amado irmão, Deus é imutável. Deus não muda. Ele é soberano. Ele não muda de ideia. Ele não muda os projetos dele porque você não gosta. Ele não muda os pensamentos, os planos, os projetos dele porque você tem os seus. Veja o que ele diz em Isaías 55, 8 a 11. O Senhor Deus diz, os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, eu não ajo como vocês. Assim como o céu está acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. A chuva e a neve caem do céu e não voltam até que tenha regado a terra, fazendo as plantas brotarem, crescerem e produzirem semente para serem plantadas e darem alimento para as pessoas. Assim também a ordem que eu dou não volta sem ter feito o que eu quero, ela cumpre tudo o que eu mando. Deus não muda de ideia. Ele disse a Jonas, vai para Nínive. No verso 3 diz que Jonas levantou e foi, segundo a palavra do Senhor. Também nos fala a respeito da importância da cidade de Nínive, da importância que aquela cidade tinha para Deus. Nínive era uma cidade assíria. Os ninivitas eram idólatras, praticantes de feitiçaria, promíscuos e extremamente corruptos e violentos. Parece com muitas cidades da qual nós vemos hoje. Era uma cidade de cerca de 120 mil pessoas. Levava-se cerca de 3 dias a pé para cruzar a cidade, para percorrer toda a cidade. E Deus se relaciona com essa cidade. Deus se importa com esse povo. Lições que nós aprendemos acerca de Deus aqui. Se nós estivéssemos no lugar de Deus, muito provavelmente enviaríamos o juízo sobre os ninivitas, mas Deus enviou um profeta. Cuidado com aquilo que você pensa a respeito de determinados grupos. Esse povo era um povo terrível, como qualquer povo hoje. Em vez de Deus enviar juízo sobre eles, Deus enviou um profeta. Será que Deus não está enviando um profeta a lugares a qual você tem dito para Deus enviar juízo? Por que que Deus está enviando um profeta para um povo tão perverso, em vez de enviar o seu juízo? Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ezequiel 3,11, diz-lhe, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas sim que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. O objetivo de Deus ao enviar Jonas com uma mensagem e juízo era que o povo se arrependesse dos seus pecados. Se Deus quisesse apenas condenar os ninivitas por causa dos seus pecados, ele não teria enviado Jonas, apenas executado o julgamento. Mas Deus tinha interesse que aquele povo se convertesse, que aquele povo se arrependesse. Antes do juízo, Deus envia o profeta. Na palavra do profeta existe o convite ao arrependimento, no juízo não. Deus é um Deus de misericórdia. Estes mesmos ninivitas, ou esta mesma cidade, 100 anos depois, no livro do profeta Naum, o profeta Naum também é um profeta que está voltado para a sua fala, a sua pregação, a sua visão também é para os ninivitas, mas uma geração posterior a dessa geração de Jonas. Para os ninivitas do tempo de Naum, Deus não tem uma palavra de arrependimento, Deus não tem um convite à salvação, existe apenas uma sentença, uma declaração de juízo eminente.
Mas para essa geração, no tempo de Jonas, Deus envia uma palavra, um convite ao arrependimento, porque Ele é um Deus cheio de misericórdia. O verso 4 diz que Jonas começa a pregar. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Porém, meus amados irmãos, nós vemos aqui que Jonas tem uma estratégia que não deve ser imitada por nenhum ministério de evangelismo. Jonas é um pregador totalmente desinteressado na sua missão. Jonas antes não queria ir pregar em Nínive, mas agora, como não teve jeito, ele não quer que os ninivitas se convertam. Ele não quer que os ninivitas creiam na sua pregação. Veja, a cidade de Nínive levava cerca de 3 dias para percorrê-la, mas Jonas prega somente um dia. Jonas parece ser desinteressado também por causa do tamanho da sua mensagem. Eu já estou aqui falando há quase 15 minutos. A mensagem de Jonas tem apenas 7 palavras. Dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Só isso. Olha a mensagem desse pregador. Tem 7 palavras. Esse é o sermão de Jonas. Não tem Jesus te ama no sermão de Jonas. Não tem você especial. Não tem apelo. Não tem convite ao arrependimento. Não tem doutrina na mensagem de Jonas. Não tem lei. Não tem mandamento. Não tem escatologia. Não tem soteriologia. Só juízo. Dentro de 40 dias e Nínive será destruída. É tipo assim, Deus mandou dizer que dentro de 40 dias Nínive será destruída e pronto, acabou. Essa é a mensagem de Jonas. Você não vê Jonas se descabelando, dizendo: gente, se arrependam, porque Deus está furioso com vocês e Ele vai destruir tudo isso daqui. Façam isso, façam aquilo, etc e tal. Não. Jonas não tem o menor interesse que aquelas pessoas se arrependam. Jonas quer ver o circo pegar fogo e os bombeiros de greve. Ele quer ver Deus julgar os seus inimigos e ele quer ver isso de camarote, como nós vamos ver no capítulo 4 na semana que vem. O verso 5 diz que mesmo diante, os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Então o verso 5 diz que mesmo diante da mensagem desanimada, da mensagem curta, desinteressada, a Bíblia diz que os ninivitas creram em Deus. Querido irmão, irmã, talvez você, quando é cobrado para falar da salvação em Jesus aos seus amigos, aos seus parentes, talvez você se sinta incapaz. Talvez você já esteve numa situação onde o Espírito Santo te incomodou. Talvez você já esteve numa situação sentado ao lado de alguém e o Espírito Santo incomodou o seu coração e falou para você: fale, pregue. E você se acovardou. E talvez você tenha se acovardado e você não tenha falado porque você tenha pensado: mas eu não sei falar. Eu vou dizer o quê? Eu vou explicar o quê? Meu irmão, minha irmã, 2 coisas. Primeiro, sim, é bom que nós estejamos prontos para falar e pregar a todo tempo, a todo momento. Mas nós precisamos entender também que o resultado da mensagem de Jonas é maravilhoso. O poder não está no pregador, o poder está na pregação. O poder não está no profeta, o poder está na palavra de Deus pronunciada pelo profeta. Não é a sua sapiência ou o seu poder de oratória que converterá o homem do pecado, do juízo e do inferno. É a ação do Espírito Santo de Deus na pregação do Evangelho que sai da sua boca. A salvação não depende de quem prega, mas do Espírito Santo. É Deus quem converte o pecador. Você só tem que pregar para que ele possa crer. Ele não pode crer se não ouvir. Mas se ele ouvir,
Se você falar, o Espírito Santo pode usar a palavra, o Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E perceba que os ninivitas creram naquela mensagem, curtíssima, aquela mensagem sem sal, aquela mensagem sem paixão, naquela mensagem dura, seca. Os ninivitas creram. E foi uma conversão coletiva. Todos creram, desde o maior até o menor, diz a palavra de Deus. Essa expressão diz respeito tanto em idade quanto em posição social. Dos idosos às crianças, desde os ricos aos escravos. A salvação é a todos os que ouvem e creem no Evangelho. Por isso, pregue a quem quer que seja. Pregue a palavra, seja rico, seja pobre, seja homem, seja para a mulher, seja para o idoso, seja para a criança. Pregue a palavra. Foi uma conversão também com evidência. O texto diz que eles proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco. Jejuar é um ato de prioridade. Quem jejua, jejua porque tem mais fome de Deus do que de comida. Deus é mais importante do que pão. Jejuar é encher-se de Deus ao invés de comida. O texto diz que eles vestiram-se de pano de saco também. E esse pano de saco aqui é um ato de auto-humilhação. Esse pano de saco é no tecido grosso, feio, pesado, desconfortável. Vestir-se de pano de saco era símbolo de arrependimento e tristeza pelo pecado em que a pessoa estava. É um ato de auto-humilhação de verdade, de verdadeiro arrependimento. O verso 6 diz que essa notícia chegou também até a corte do rei. E o que o rei fez? Ele trocou as suas vestes reais por pano de saco. Ele trocou o trono por um monte de cinza. A maior autoridade, o rei de Nínive, creu e se arrependeu. Não somente isso, ele também criou uma lei de que todos jejuassem e se humilhassem diante do Senhor, até mesmo as crianças e os animais. A segunda metade do verso 8 diz que eles clamaram fortemente ao Senhor, seu Deus, e se converteram, cada um do seu mau caminho e da sua violência. O verdadeiro convertido tem consciência dos seus pecados e de quem Deus é, e clama a Deus, e busca a face de Deus e a sua presença. Olha que coisa extraordinária que aconteceu aqui. O próprio Senhor Jesus vai dizer que os ninivitas, essa geração de Jonas, no dia do juízo se levantará e julgará os povos que viram a Jesus fazer e operar sinais e maravilhas, mas não creram em Jesus. Esses ninivitas creram em Deus. O próprio Senhor Jesus afirma e confirma a salvação desse povo. Não foi algo da boca para fora, não foi um episódio momentâneo, foi um verdadeiro avivamento que aconteceu aqui. O verdadeiro convertido abandona o seu caminho de pecado. O verdadeiro convertido deseja andar em justiça diante de Deus. Ele quer fazer aquilo que agrada e honra o nome de Deus, não por obrigação, mas porque ele não pode mais ser diferente disso, ele é justo. E assim agiram os ninivitas. O verso 9 mostra o arrependimento e a conversão que trazem esperança. Eles diziam: quem sabe se Deus voltará? Quem sabe se Deus se arrependerá? Quem sabe se Deus desviará de nós a sua ira? O arrependimento traz esperança. O arrependimento traz esperança para o pecador, mas aquele que insiste em não se arrepender, em não receber a Cristo, não tem esperança alguma. Não existe promessa de Deus para aqueles que não se arrependem, nenhuma sequer. Nem mesmo a menor das promessas das Sagradas Escrituras diz respeito àqueles da qual não estão em Cristo. Mas aqueles que se arrependem têm esperança. Quem sabe se Deus se voltará? Quem sabe se Deus se arrependerá? Quem sabe se Deus se desviará de nós a sua ira? Essa era a pergunta e a oração deles. Ó querido irmão, irmã, ó pecador, você que não se arrependeu,
que não tem evidências do arrependimento. Não se engane pensando que Deus o livrará do seu julgamento. Ele te condenará ao inferno por uma vida de pecado e rebeldia. Mas se você crer no Evangelho como os ninivitas creram, se você crer na palavra de Deus, se você se arrepender dos seus pecados, se você botar a sua confiança em Cristo, você será salvo, porque existe esperança para o arrependido. Você pode ter chegado aqui hoje condenado à destruição. Você pode ter chegado a essa mensagem, a esse vídeo, em uma situação de condenação, mas você não precisa sair daqui nesta mesma situação. O verso 10 diz: Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos, então mudou de ideia e não castigou a cidade como tinha dito que faria. O texto diz que Deus viu, não foi o homem que viu, mas o próprio Deus que sonda os corações viu a verdade deles, que eles verdadeiramente haviam se arrependido. Não apenas isso, mas eles também abandonaram os seus pecados. Eles abandonaram. Aconteceu aqui exatamente aquilo que Deus havia previsto que aconteceria. Agora você entende por que Deus enviou Jonas àquela cidade? Você entende por que Deus enviou Jonas àquele lugar? Deus tinha o objetivo de salvar aquele povo e não de condená-los. Queridos irmãos, Deus perdoou aquele povo. Acredite, ao menos que se Deus, que pode perdoar pecados de cerca de 120 mil pessoas, pode também perdoar os seus pecados. Deus vê seu coração hoje, agora, Deus o contempla. Existe perdão para você. Existe graça de Deus para você, existe misericórdia de Deus para você que está longe do Senhor. Por que você viveria em condenação quando existe salvação? Meus queridos irmãos, veja com que grande amor tem Deus demonstrado por nós. Nós não éramos em nada diferente dos ninivitas do tempo de Jonas. Nós éramos dignos da mesma ira divina que estava sobre eles. Deus também tinha uma palavra de juízo contra eu e você. Nós também estávamos condenados, mas Deus enviou alguém com a sua poderosa palavra. Nós cremos por pura graça de Deus. Olhe para você hoje, meu irmão, que creu em Jesus. Olhe para a sua história, para o seu passado. Você era um caso perdido, tanto quanto os ninivitas, mas Deus foi soberanamente gracioso sobre você. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Pai querido, obrigado por sua graça. Obrigado a Deus, porque nós não éramos em nada diferente dos ninivitas. Éramos maus, terríveis, promíscuos. Odiávamos a Ti. Ó Senhor, não andávamos nos seus caminhos, mas o Senhor estendeu a sua destra de misericórdia e bondade nos alcançou. A sua palavra veio aos nossos ouvidos e o teu Espírito Santo conduziu ao nosso coração e cremos e fomos perdoados e salvos. Agora eu oro a Ti, Senhor, por essa pessoa que está longe da sua graça, longe do seu caminho, longe da sua presença. Espírito Santo, faz de novo, converte novamente, mais uma vez, transforma para a glória e louvor do Teu nome santo. Abençoa, ó Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Querido irmão, irmã, Deus abençoe a sua vida e o seu coração. Quero fazer 2 desafios para você. Primeiro, compartilhe essa mensagem, compartilhe esse vídeo, nos ajude em nome de Jesus. Segundo, colabore conosco. Nós temos aqui o projeto Amigos da Missão. Seja um colaborador, entre lá e faça a sua doação. Será uma oferta de amor, de gratidão e de louvor a Deus, nós não temos dúvida nenhuma disso. Deus abençoe a sua vida e espero você aqui na próxima semana, às 20 horas, em nome de Jesus. Um forte abraço a todos e fiquem na paz, em nome de Jesus.
tinha aproximadamente 8 anos, eu tinha visto uma excursão de seminarista que foi na minha cidade. Isso mexeu muito comigo, despertando o desejo de algum dia ser seminarista. Logo após, foi passando os anos e lamentavelmente eu tinha deixado esse olhar com carinho do seminário, né? E só que depois, antes de eu vir, Deus tinha me chamado de novo. Ele usou um amigo meu para me convidar para vir no seminário. A princípio eu estava orando para que ele viesse, mas no final eu que vim. Olá, eu sou o pastor José de Oliveira Neto. Os que me conhecem sabem que eu sou muito voltado para a questão do aconselhamento, da terapia, e nesta oportunidade eu trago aqui uma recomendação literária das mais importantes, na autoria do pastor, meu grande amigo, Valdeci Nunes de Oliveira. Eu quero apresentar a vocês esse livro, Aconselhamento, um ministério, uma necessidade. A partir desse compêndio, nós poderemos abençoar muito mais as pessoas dentro das nossas comunidades, dentro das nossas igrejas. Que você utilize muito bem essa ferramenta, que Deus abençoe, que você promova a paz nos corações. Com esse aconselhamento você seja um derrubador de muros e um construtor de pontes relacionais. Que Deus abençoe a todos.